aberto, onde as pessoas moravam, se estabeleciam. Pelo menos 45 tendas foram armadas no arraial, no acampamento, quando os judeus, ou seja, quando o povo hebreu, israelita, saíram pelo deserto. Eles moravam ali, eles habitavam, residiam ali. E quando algo era descoberto naquele arraial, naquele acampamento ali, quando algo era descoberto como uma lepra ou um fluxo de sangue, essa pessoa que era considerada pela lei judaica impuro e imundo, eles eram mandados para fora do arraial. Então eles saíram do arraial e iam viver em uma aldeia isolada, onde só viviam pessoas que tinham tipo de enfermidades que estavam ali. Então, nós sabemos que naquela cidade havia uma mulher que há 12 anos ela padecia uma enfermidade com hemorragia ou um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que esta mulher tinha gastado tudo com muitos médicos e nada disso resolvia a sua situação, e a cada vez mais ela ficava pior da sua enfermidade. Muitas vezes, amados, nós olhamos para pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, mas muitas vezes nós olhamos para ela em outro estado e vimos que a história dela muda, vimos que a sua aparência não é mais a mesma, porque muitas vezes quando a gente toma uma atitude de ir até Jesus, não importa qual seja a situação, qual é o problema, qual é a luta, a dificuldade, quando a gente vai até Ele tem um milagre preparado para as nossas vidas, Ele tem algo para fazer, para que a nossa história ela mude. Então naquela cidade Jesus estava junto, próximo ao mar, e aonde Jesus estava, havia pessoas que estavam ali, pelo menos alguns grupos iam até onde Jesus estava, grupos que precisavam de milagre, pessoas que precisavam urgentemente que Cristo operasse um milagre na sua vida. Então essas pessoas iam porque necessitavam de um milagre. Tinha pessoas que iam para ver se realmente Jesus ele tinha poder de fazer um milagre acontecer. E tinha um outro grupo que era para ver que Jesus realmente, ele por colocasse as mãos sobre o enfermo, ele era curado, o paralítico, ele andasse, o cego, ele começava a ver. Então quando Jesus olhava para alguém e que ele ordenava que a cura acontecesse, podia ser um rosto, mas o milagre acontecia na vida dessa pessoa. Um dia um homem, ele começa a sentir o seu corpo doer, ele começa a sentir umas feridas, umas manchas em todo o seu corpo, em volta do seu corpo, em seus braços, em suas mãos, ficando branca. E aquele homem, ele procura o sacerdote da cidade, e ele vai até ele para ser examinado, para saber o que era que estava acontecendo com ele. E quando aquele sacerdote examina aquele homem, ele descobre que ele está com lepra. Então ele está com uma enfermidade em que ele não poderia habitar mais na cidade, no meio da sociedade. Ele não poderia ter contato com os seres humanos que moravam ali. Então obrigatoriamente ele tinha que sair de lá e ir para uma comunidade isolada onde só havia pessoas do tipo dele, até ele se curar ou morrer daquela enfermidade em que nós sabemos que não tinha cura para ela. Se Jesus encontrasse com alguém desse tipo, ele curava. Se ele não tivesse a felicidade de encontrar com Jesus, então ele chegava a morrer dessa enfermidade. Então aquele homem recebe a notícia em que ele não pode mais ficar na cidade. Então que ele tinha que sair. Eu vejo aquele homem agora deixando seus sonhos para trás. Eu vejo aquele homem que tanto sonhou em ser uma pessoa bem social na sociedade, uma pessoa bem sucedida, talvez um empresário, alguém em torno de muitas coisas. Ele agora vê os seus sonhos morrer. Ele agora vê tudo para trás, entregando as suas malas e indo embora para a comunidade. Mas antes de chegar lá, ele ouviu falar que na cidade de Cafarnaum, pela Galileia, em Jerusalém, por onde passava, um homem chamado Jesus. E quando ele encontrava com ele, se ele fosse qual fosse a enfermidade, quando aquele enfermo encontrasse com ele, essa enfermidade ia embora e ele seria purificado em maravilha. Então nós já estamos dizendo, peraí, antes de ir para esta comunidade, eu preciso encontrar com este homem, onde ele está. E alguém diz, olha, eu ouvi falar que ele está lá do outro lado. Então aquele homem, ele sai ao encontro de Jesus. Ele não podia mais, ninguém podia acompanhar ele. E a sua esposa talvez não pudesse ir com ele, os seus filhos. E por onde ele passasse, ele tinha que gritar em alta voz. Se houvesse pessoas, ele tinha que se identificar, dizer, eu sou leproso lá no caminho, vocês não podem tocar em mim. Veja a humilhação daquele homem, dizendo, eu sou leproso.
Bíblia diz isso. Talvez aquele não disse: Senhor, olha para mim, Senhor, eu tenho sonhos. Eu sonhei em ser alguém na vida, mas essa maldita lepra chegou sobre o meu corpo. Olha os meus pés, Senhor, como está. Ninguém quer estar perto de mim. Ninguém quer mais olhar para mim, Senhor. Eu sou muito humilhado na cidade onde eu moro. Senhor, olha a minha mão aqui. Eu estou limpando a comunidade. Eu sei que não tem cura para mim, Senhor. Eu vou morrer, não quero morrer, porque eu sou jovem, eu tenho sonhos. Então eu vim pedir ao Senhor. Se o Senhor quiser, eu quero ser curado. Jesus olhando para ele, talvez se aproxima. Ele não me abraça, porque se me abraçar, vai pegar leve também. E Jesus diz: não, eu quero que você seja curado. Vem embora, a porta de Deus, você me procurou, então você está lindo, purificado. Quem olhar para você não dá nada. Agora vai começar a fazer a vitória. Sabe por quê? Porque quem cura com Jesus recebe vitória. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher, que é o foco que eu quero pregar nessa noite, quando ela descobriu, segundo a história, quando ela tinha 14 anos de idade, aquela mulher começa a sentir essa enfermidade interna, e ela procura um médico. O primeiro médico já dá a notícia para ela que é uma enfermidade, mas que vai passar. O tempo vai passando, e aquela jovem que talvez como criança, aos seus 10 anos, na adolescência, com 12 anos de idade, ela começou a pensar: olha, eu quero, talvez conversando com a sua família, eu quero ser alguém bem sucedida na sociedade, eu quero ser alguém de destaque, eu quero ser alguém que as pessoas olhem para mim e digam: aquela mulher ali ela tem condições. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou diferente na cidade onde eu moro. Mas de repente, pela enfermidade, os seus sonhos agora morreram. Mas até ela encontrar Jesus. Aquela mulher, o tempo foi passando, a Bíblia diz que ela gastou tudo com muitos médicos. Quando ela ouvia falar que tinha um médico, seja lá onde fosse, ela pegava um pouco do dinheiro que ela tinha, sua reserva talvez, e ela ia procurar esse médico. Talvez ela chegue e disse: Senhor médico, eu estou com enfermidades em que outros médicos já falaram que não tinha mais jeito, mas eu não perco as esperanças. Eu quero saber agora o diagnóstico seu. Olha para mim, examina-me. Será que essa enfermidade tem cura? Imagina o médico olhando para ele: não, infelizmente, médico é médico, tudo estuda a mesma coisa. Então, olha, infelizmente, se um falou 2, 3 que não tem, não tem. Talvez algum médico crente ali dizia para ela: sabe quem pode dar jeito essa enfermidade? Não, um homem chamado Jesus. Mas aonde eu encontro ele? Eu não sei, porque ele não é muito. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. Aonde as pessoas precisam dele, ele vai no corpo. Então, se você encontrar com ele, talvez a sua enfermidade seja curada. Mas o tempo vai passando, e aquela mulher agora chega aos 26 anos de idade, está num lugar isolado, está numa comunidade, mas ela ouve falar que Jesus está na cidade de Cafarnaum. Ela ouve falar que aonde está há uma multidão, em que um homem como Israel, o principal da sinagoga, vai até o encontro de Jesus. É naquele momento que Israel chega até Jesus que o milagre daquela mulher também acontece. Por quê? Porque havia 2 caminhos em que Jesus poderia ir até a casa de Israel. Havia um caminho mais perto e havia um mais longe. O mais longe passava em frente à comunidade, aonde aquela mulher estava. Então Jesus, sabendo que naquele dia alguém precisava dele, ele escolheu o caminho mais longe, porque Jesus não é esforço para abençoar aquele que acredita nele. Porque Jesus não é esforço para abençoar aquele que está na sua casa e vem para a igreja adorar ele. Se você é ele, esse sonho dessa noite, ele vai ressuscitar. Abençoa a sua casa mesmo. Aquele que viu você chorando, você não viu o menino salmista, o choro para terminar na noite, mas a alegria tem lá vencer. Se você é isso, levanta as mãos para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando Jairo chega, ele diz: mestre, eu tenho uma filha e ela está enferma. Mas, desculpe-me a minha franqueza, talvez Jairo falando, eu sou um líder, eu sou um chefe da sinagoga, em uma das sinagogas, porque pelo menos 450 sinagogas existiam na época de Jesus. E, olha, Senhor, muitas vezes influenciado
pregado pelos fariseus, eu não acreditei muito que o Senhor é o Todo-Poderoso. Mas vá até a minha casa, coloca as mãos sobre a minha filha, Senhor, para que ela saia e viva. Talvez tem pessoas que chegam na igreja, e eu respeito a tua condições como você entra aqui. Talvez tem pessoas que vêm e sentam no banco, mas a luta é tão grande que ele não tem coragem de levantar. Ele vem só porque ele crê no milagre. Ele não tem coragem de louvar. Não é que não tem coragem, ele não tem mais força, porque as suas forças foram embora. Quando ele começa a querer louvar, ele começa a pensar no que ele perdeu, ele começa a pensar no que ele sonhava e que agora de repente, por algum motivo, foi embora, ele parou. Aí ele começa a pensar nas humilhações que ele passa. Ele começa a pensar na tristeza que ele vive, o deserto, o isolamento que ele vive. Então ele não tem forças de louvar, não tem forças de orar. Então ele senta no banco e espera que o pregador, seja o pastor, seja qual for o pregador que seja, ele dê uma palavra, um profética sobre a vida dele. Ele não tem nem força de levantar as mãos, mas dentro do coração de Deus eu tomo posse. E muitas vezes por a tua fé um milagre acontece na tua vida. Muitas vezes você entra e quando você sai, quando você chega em casa, você começa a sentir que algo diferente aconteceu na tua vida, porque você entrou na igreja, acreditando que quando você vem até Jesus, Ele faz alguma coisa acontecer. Não sei o que é que Ele faz, mas se Jesus faz alguma coisa acontecer na tua vida, Ele faz. Não importa o tamanho da situação que você está vivendo, porque tem crente que diz: Senhor, olha Deus, a minha vida, eu sei que não tem mais jeito, mas quando Ele dá um passo e chega até a igreja, diz: Senhor, eu sei que olhando para os olhos humanos, procurando em a sociedade, não tem jeito, mas eu entrei aqui e eu só saio daqui com nada na minha mão. Muitas vezes pessoas que sonham em casamento, jovem, ele começa a planejar, porque todo jovem solteiro, ele sonha, pastor, ele tem os sonhos, e o seu sonho, eu fico imaginando, eu quero a minha casa assim. E quando a jovem, ela diz: olha, eu quero que o meu quarto seja assim, a sala, e se o camarada não for bem de bolsa, pode pegar o beco e ir embora, que ela vai arrumar outro. E ele começa a pensar: eu quero que a cozinha seja assim, e isso vai dinheiro. Então é sonhos, ela começa a planejar. Mas se de repente, por causa de alguma coisa ou outra, os seus sonhos é parado. O filho, um ponto é colocado na sua história. Ou seja, a história da sua vida vem desde o primeiro dia em que nasceu no ventre da sua mãe. Talvez aos 18 anos, Satanás vem e coloca um ponto final na história dela e diz: acabou, você parou, morreu por aqui, os teus sonhos não vão ressuscitar. Aí de repente Deus olha do céu e diz: peraí, Satanás, não é assim não. E de repente ele invoca o anjo Gabriel e vai lá, pega a história daquela mulher que está com um ponto final, o cão está dizendo que acabou para ela, que morreu, e que passa daquele ponto você vai pôr uma vírgula, e o ponto final vai ali embaixo, e o ponto não quer dizer que parou, mas quer dizer que é o levado, o ponto de vida vai continuar a tua história como vencedor. Aleluia! Eu vejo aquela mulher como qualquer uma outra jovem, talvez com seus 10 anos de idade, a partir dos 10 anos, 11, 12 anos, na escola onde estudava, na rua onde morava, na cidade, conversando com as suas amigas, dizendo: eu quero ser alguém, eu quero ser alguém bem sucedido, eu quero ser alguém de sonhos, mas sonhos que se realizem. Mas que quando chega a sua adolescência, aos 14 anos, ela vê os seus sonhos parar.